Se uma loja possui 4 modelos distintos de celular, com diferentes armazenamentos, de quantas maneiras o cliente que estaria nessa loja poderia escolher um modelo de celular com uma memória interna? Dá para resolver esse problema de 3 formas. A primeira forma seria por uma lista de elementos, onde seria manualmente feita uma lista mesmo com todas as combinações possíveis. Independente do tipo de lista que você fizesse nesse caso, por exemplo, de memória para celular ou de celular para memória, o resultado seria o mesmo. Mas para falar a verdade, eu não recomendo muito utilizar esse método, porque dependendo do exercício, ele pode estar levando muito tempo da sua prova. Imagina ficar fazendo mó tempão uma lista enorme, sabe? Existem outros métodos que são muito mais eficazes que eu também vou estar ensinando. Então nem se preocupa. O segundo método seria criar uma árvore de possibilidades. E o que seria isso? Ela é um diagrama que pode ser representado tanto como uma figura ou como uma letra. Assim como a primeira, ela não é muito interessante um exercício mais complexo, mas é uma forma bem didática de aprender. Você pode só somar todas as ramificações e multiplicar elas pelo valor de árvores. Independente da ordem que você fizer, o resultado vai ser o mesmo, porque a ordem do produto não vai alterar o resultado. E a última alternativa seria formar uma tabela, onde você colocaria que para cada celular teria uma memória diferente, ou intercalando entre si. Aí você multiplica o que está na horizontal pelo que está na vertical, e o que desce seria o resultado. Essas 3 estratégias são muito importantes na hora que você precisa calcular a taxa de probabilidade, ou na hora de fazer uma análise combinatória. Ok, eu sei que o foco do vídeo hoje é contagem, então ao invés de pensar em outros conteúdos, vamos ver como que tudo isso funciona na prática. Ana colocou na mala 3 calças, 4 blusas e 2 sapatos. Então, quantas combinações Ana consegue formar com uma calça, uma blusa e um sapato? Esse exercício aqui tem umas informações tão simples que eu poderia até fazer aquele esquema de diagrama, mas aqui no caso não precisa, basta então multiplicar apenas todas as combinações. Se você não teve problemas para fazer essa conta, o resultado era para ter dado 24 combinações. E já o segundo exemplo já pega um pouco. Um professor elaborou uma prova com 5 questões e os alunos deveriam respondê-la assinalando verdadeiro ou falso para cada uma das questões. Sendo assim, de quantas maneiras distintas o teste poderia ser respondido? Vamos usar a lógica, a gente tem 5 cenários diferentes, onde cada cenário a gente vai ter 2 alternativas. Nesse caso não tá falando, mas a gente meio que se entende com uma noção prévia que verdadeiro e falso são 2 alternativas diferentes. Então, para cada questão a gente vai ter 2 alternativas. Sendo assim, utilizando a lógica utilizada também no primeiro exercício, a gente só tem que multiplicar as alternativas entre si. Nesse caso, o 5 nem vai impactar na multiplicação em si, porque esse número 5 ele só dita o número de vezes que a gente vai multiplicar a nossa combinação, ou seja, as alternativas. Então, se a alternativa é 2, a gente vai multiplicar ela entre ela mesma 5 vezes, e não 2 vezes 5, ok? Então vai ser 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2 e vezes 2 de novo. E se você não teve dúvidas para fazer esse cálculo, o resultado é para dar 32. Tá, esse terceiro já é um pouco mais complicado, ó. De quantas maneiras um número com 3 algarismos distintos pode ser formado, utilizando 0, 1, 2, 3, 4 e 5? Sendo um número de 3 algarismos, temos 3 cenários diferentes, que seria centena, dezena e unidade. Sendo assim, o nosso objetivo é descobrir a quantidade de combinações que poderia ser formado. A questão aqui está muito na presença do zero dentre essas possibilidades, e também pelo fato de não podermos repetir o mesmo número. Ou seja, a gente não tem o mesmo número de alternativas em cada cenário, como era nos outros casos. Então vamos lá, no primeiro cenário. Se no fim esse número tem que ter 3 algarismos, é meio que uma questão de lógica que o número 0 não pode ser o primeiro cenário, porque por estar no lado esquerdo de um número, ele acaba não tendo valor, então esse número vai acabar não tendo 3 algarismos. Além disso, ao escolher um desses números, a gente tem que ter em mente que esse número deixa de ser uma das possibilidades. Então vamos supor que o 1 seja o primeiro algarismo, então vai ser descontado do número de possibilidades total, que antes era 6, menos 1, por conta que ao escolher o 1, ele deixa de ser uma das possibilidades. Além disso, também sabemos que a gente não pode estar escolhendo o número 0, então a gente vai tirar mais uma possibilidade. No total, ficaram apenas 4 possibilidades. Sendo assim, o total de possibilidades vai ser igual a 4 nesse primeiro cenário. Já no segundo cenário, o número que vamos escolher também precisa ser descontado no resultado final das combinações, uma vez que ele deixou de ser uma alternativa. Entretanto, diferente do primeiro cenário, nesse o 0 não precisa ser descontado, porque ele tem sim um valor e ele pode estar representado no lado direito da vírgula, porque mesmo colocando ele no número, esse valor ainda vai ter 3 algarismos. Sendo assim, descontando apenas uma possibilidade, o nosso número de alternativas finais ficou igual a 5. E por fim, o terceiro cenário vai utilizar a mesma lógica do 2. O conjunto de alternativas finais também vai ser igual a 5. Como no primeiro exercício, basta então multiplicar o resultado de todas as alternativas. 4 vezes 5 vai dar 20 e 20 vezes 5 vai dar 100. Então, se você não teve nenhum problema para fazer esse
esse cálculo, o resultado correto seria a alternativa D, ou seja, 5 combinações possíveis. No estudo da permutação, a gente usa esse arranjo nesse exercício, mas em questões na qual a ordem da possibilidade é muito importante. Dessa forma, se vê necessário utilizar a fatoração, como foi nesse exemplo. Deu para perceber que a gente não usou uma tal fórmula, porque a gente utilizou o raciocínio em si, onde N é a quantidade de elementos que tem no conjunto e K a quantidade de elementos que serão escolhidos. Basta então substituir esses valores na fórmula e realizar os cálculos fatoriais. Vamos fazer um exemplo então só usando a fórmula. Quantos arranjos existem de 9 elementos tomados de 3 em 3? Realizando o primeiro parênteses, 9 menos 3, o resultado vai ser 6. Com o fatorial vai ficar 6 fatorial. Sabemos que 9 fatorial é a mesma coisa que falar 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Por que paramos no 6? Porque quando temos um fatorial em cima, que é o mesmo fatorial embaixo, a gente pode excluir eles. E é isso que a gente precisa, porque quando a gente exclui os dois 6 fatoriais, sobra apenas 9 vezes 8 vezes 7, onde o resultado final da fórmula é igual a 504. Contudo, existem problemas em que a ordem nem faz diferença, já que o que se é pedido é a formação de um grupo que não precisa ser ordenado. Vamos ver um exemplo na prática. Então, N vai representar a quantidade total, vai ser igual a 10, e K, que vai representar essa combinação que a gente quer descobrir, vai ser igual a 4. Substituindo todos esses valores lá naquela fórmula que eu passei, vai ficar mais ou menos assim: 10 fatorial dividido por 10 menos 4 fatorial vezes 4 fatorial. Mas, gente, relaxa que essa conta ela é mais fácil do que parece. Basta primeiro resolver o que está dentro do parênteses. Vai ficar 10 menos 4, que vai ser igual a 6 fatorial. 6 fatorial vezes 4 fatorial ainda não é muito bom a gente mexer, porque como é uma divisão, a gente pode estar trabalhando com aquela situação em que corta. Vamos estudar mais isso. 10 fatorial, vocês concordam que é a mesma coisa de falar 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial? Dessa forma, a gente vai ter 6 fatorial dos dois lados, e assim a gente pode cortar esse 6 fatorial. Então vai ficar somente 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 dividido por 4 fatorial. Resolvendo essa conta, a gente vai encontrar o valor de 210. Muito simples, né? Fala a verdade, é bem de boa. O que o aluno pode estar confundindo é na hora de fazer a fórmula, mas isso se resolve com alguns exercícios, você já sai decorando tudo. Eu mesma, se eu não tivesse que ter estudado para esse vídeo, eu não ia nem ter ideia da existência dessa fórmula. Mas por conta disso, eu tive que fazer muito exercício, eu acabei decorando. Então relaxa que uma hora ou outra você nem precisa ficar decorando, você já vai aprender. É tipo Bhaskara, só é assustador quando você não aprende. Mas depois é tipo, nossa, de boa. Se esse vídeo te ajudou pra alguma coisa, deixa um like, por favor. Se inscreve no canal. Quem não entendeu nada, sinta-se à vontade pra perguntar alguma coisa no comentário. No caso, quem responderia seja meu pai, que ele é professor. Então, você pode ter segurança, pelo menos nos dados que tá aqui. Talvez a gente peque um pouco na explicação, mas nessa questão dos dados em si, tá tudo correto. Então, se você não entendeu alguma coisa, pergunta aqui embaixo. Esse aqui foi mais um vídeo do Matemática Sem Medo. Meu nome é Lisiane e muito obrigada pra quem assistiu até aqui.